Graças a Deus. Meus irmãos, nós vamos continuar falando sobre incredulidade, que tem se tornado uma epidemia no meio do povo de Deus. Hoje, esses dias, eu estava pensando, fazendo o seguinte questionamento. A gente lê todas essas situações do povo de Israel, que viram os milagres portentosos que Deus realizou no Egito, que viram o mar se abrir literalmente e se comportaram de forma totalmente incrédula e colocaram em dúvida a promessa de Deus, que era uma promessa unilateral. Deus disse que levaria o povo à terra de Canaã, porque ele já havia prometido para Abraão, reafirmou esta promessa para Isaque, e depois reafirmou esta promessa para Jacó. E Jacó, quando esteve para morrer, disse que o povo ia sair. Agora as 11 tribos que estavam na terra de Gozém. E eu fiquei questionando o seguinte: em que nós, a igreja, é verdade que a promessa diz respeito a algo físico, algo material. Deus disse: eu vou tirar você dessa terra e vou levar para outra terra. Mas em que esse povo, ou nós, que hoje servimos a Deus e buscamos uma pátria celestial, em que nós somos melhores do que esse povo? Em que nós somos piores do que esse povo? Uma vez que nós os reprovamos pelas suas atitudes, por tudo que eles viram. Se você fosse alguém que estivesse lá no meio do povo de Israel, você faria a mesma coisa que eles fizeram? Então, em que nós somos melhores? Ou em que nós somos piores? Ou somos iguais a esse povo? Os tempos hoje são melhores do que aqueles que o povo andava debaixo da nuvem, que o povo andava debaixo da coluna de fogo, que o povo tinha o próprio Deus como seu rei. Eles não tinham rei, tinham um líder. Deus era o seu rei. Esse povo vivia debaixo de uma teocracia, isto é, de Deus para o povo. Receberam leis, estatutos, decretos, mandamentos, diretamente de Deus, sem a interferência de nenhum mediador, a ponto de ficarem tão aterrados, tão com medo, de dizer para Moisés: nós não queremos mais ver Deus, nós queremos que você vá lá e ouça Deus e traga para nós. O que é que todo crente hoje, todo crente em termos, né? O que é que todo cristão desejaria aos dias de hoje? Um relance da glória de Deus. Não é isso? Esse povo viveu dias, horas, vendo literalmente Deus
Nenhum outro povo, nenhum outro profeta, mas ninguém viu Deus tão de perto como este povo viu. E agora nós estamos aqui aprendendo algumas lições. Só que no decorrer do caminho, da jornada, nesses séculos que a igreja está no Brasil, a caminhada tem sido só vitoriosa. Quantos milagres Deus já operou nesse século, desde que começou até agora? Antes de você vir aqui para Minas Gerais, quantas maravilhas você viu lá na sua cidade, Rio de Janeiro? Não é? As congregações. Em outros lugares, quantos milagres? Quem não lembra do tempo das campanhas, em que as pessoas, os evangelistas usados por Deus, operavam milagres? Quem não lembra das campanhas de curas e de batismos com o Espírito Santo? Eu estou falando em toda a igreja, não estou falando só de Assembleia de Deus. Quem não lembra de todo esse tempo? Então nós não temos diferença, porque o mesmo Deus que esteve lá operou no meio da igreja, dessa igreja que nós estamos caminhando. Qual é a lição que ficou? Quando você lê isso aqui, nós estamos falando sobre o que a incredulidade produz, e nós já falamos que ela produz um senso de fraqueza, já falamos que ela produz um complexo de inferioridade, nós falamos que ela que o desespero produz desespero e desânimo nos outros, e agora vamos falar de baixa estima. Mas o que é que nós aprendemos em todo esse tempo? Nós dizemos que somos filho de Deus, e nós somos filho de Deus, nós temos a marca do sangue de Jesus. Os nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Jesus. Nós acreditamos na Bíblia como palavra de Deus, não só como palavra de Deus, como palavra inerrante, santa e que não falha de Deus. Nós acreditamos mais na Bíblia do que em qualquer outra coisa que nós podemos ver, que os nossos olhos podem ver, certo ou errado? Não estou ouvindo isso não. Eu vou repetir de novo. Nós acreditamos mais na Bíblia do que em qualquer outra coisa que a gente possa ver com os nossos olhos. Esse é o DNA desse povo. Então, por que há momentos de esquecimento, de incredulidade, parece que dá um branco na mente das pessoas para não acreditarem naquilo que Deus pode fazer? Se duvidar de Deus, dependendo da situação, do projeto de Deus, Ele não vai realizar milagres. Não tem coisa que aborrece mais Deus do que duvidar dEle. Tem mais uma coisa aqui que eu vou falar sobre os efeitos da incredulidade, que deixa Deus irritado. Esse povo, a incredulidade causou nele baixa autoestima. Eram príncipes, eram juízes, escolhidos por Deus. Deus tirou do espírito de Moisés e colocou nestes homens. Esses homens eram príncipes de uma nação, é verdade, de uma nação nômade, mas era uma nação, a nação de Deus.
Você ser príncipe de uma nação já é algo extraordinário. Você ser príncipe de uma nação escolhida por Deus e você ser nomeado por Deus para ser príncipe de uma nação é outra coisa. Esses homens são escolhidos para ir ver essa terra, os 12 príncipes. Não eram pessoas comuns, não eram meros mortais, eram pessoas preparadas. E a gente imagina que eram pessoas que acreditavam em Deus, mas se acreditassem em Deus, não precisava ir ver a terra. O próprio Moisés disse isso lá em Deuteronômio: vocês me fizeram mandar 12 pessoas lá. Deus já tinha dito: a terra é boa, a terra mana leite e mel, eu vou expulsar, eu vou estar com vocês, vocês vão entrar em casas que vocês não construíram, em cisternas que vocês não cavaram, em vinhas que vocês não plantaram, e vocês vão comer de todo o fruto, eu vou expulsar os moradores da terra. Deus já tinha dado uma demonstração quando expulsou Og, rei de Bazã, e Seom, rei de... Eu esqueci agora. Deus já tinha feito isso. Precisava mandar esse povo lá. E o povo ficou naquela expectativa: quando é que o povo vai voltar com o relatório? Quando é que o povo vai voltar com o relatório? O que é mais importante, é um relatório ou o que Deus disse? Essa é a lição que nós queremos passar para você, para mim, para nós. O que é mais importante, é um relatório de alguém que diz que tem autoridade, ou é o que Deus diz que ele vai fazer? Esse povo volta. E esses príncipes dizem assim: olha, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. De príncipe a gafanhotos. De filhos do rei a insetos. Estavam com a sua autoestima arrasada. Eram líderes, eram nobres. E voltaram, ó. Se fosse eu e você no lugar deles, qual seria a nossa atitude? Ora, se esse povo, que era para levantar a moral do povo, vem desanimado, imagina o eco que ressoa no meio da congregação, visto que esta congregação trazia consigo um grupo de pessoas chamada de o populacho. Alguém acha essa palavra aí na Bíblia? Populacho. Está por ali, está por aqui. Eu me lembrei agora. Encontrou eco na voz desse grupo. O populacho desanimou. Eu não disse para você que esse negócio não ia dar certo? Mas o populacho era pessoas que não eram judeus, mas que estavam se dando bem no meio dos judeus, e quando saíram do Egito, eles acompanharam por causa do interesse pessoal, por causa da ganância, por causa da riqueza, por causa dos bens, por causa da boa vida que eles tinham, e o populacho não foi chamado, não foi nomeado como povo de Deus, não foi escolhido como povo de Deus, não fazia parte das 12 tribos, mas estava no meio do povo de Israel, e na caminhada eles atrapalharam demais, levaram o povo a murmurar, várias vezes levaram o povo a ter uma autoestima baixa, porque eles não eram originais. Acharam aí a palavrinha? 11:4, está aqui bem pertinho de nós, ó. Eu vou ler. 11:4. Põe aí, se tem essa. Aí, ei, mas esse menino é bom demais, hein, velho? Ei, você é demais da conta, hein? Que seria da minha vida sem você?
Vitor. Aí, ó. Olha aqui. Quando eles chegaram com o relatório, já tinha um grupo insatisfeito. Só estava esperando a leitura do relatório para pôr pilha, para acender a fogueira. E o populacho, que não era judeu, não pertencia às 12 tribos, que eram egípcios, que viram a oportunidade de crescer ainda mais, de prosperar ainda mais. Igualzinho hoje. É igualzinho hoje. Diz o texto, ó. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Estavam falando do que eles conheciam. Esse povo aqui não queria saber de Canaã, de Deus, de milagres. Os olhos desse povo aqui eram que nem os olhos do tio Patinha. Agora nem tem mais. Essas revistas até sumiram, né? Sumiram, né? Era só cifrão. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. Como é que você, filho de Deus, viu Deus? Deus falou com você, você falou com Deus. Deus prometeu coisas e agora você é influenciado. Eu ia até falar uns negócios sobre esses influenciadores, mas eu não vou nem me arriscar porque senão amanhã eu estou crucificado. Deixa aí, ô Vitor. Esse povo foi influenciado pelo populacho. Levou o povo a chorar. Quantas revoltas foram causadas no meio do povo na sua caminhada? E quem eram os responsáveis? Era esse povo aqui. Deus não tinha compromisso nenhum com esse povo, mas eles estavam debaixo da nuvem. Deus não tinha compromisso nenhum com esse povo, mas eles comiam do maná. Deus não tinha compromisso nenhum com esse povo, em nada. Deus não escolheu eles. Eles foram de alegres, foram de carona, não faziam parte do povo. O que atrapalha não é você que está aqui adorando a Deus, glorificando a Deus, é o populacho, quem não tem compromisso, com Deus. É essas pessoas que levam alguns que estão tentando caminhar, se arrastando à incredulidade, a chorar, olha, e pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne para comer? Foi influenciado. Foi influenciado. Vamos voltar aqui. Por isso que a autoestima desse povo era baixa. No momento de fraqueza não encontrou ninguém. Quer dizer, encontrou duas vozes. Mas o que é duas vozes no meio de mais de 1 milhão de pessoas? Ele está falando isso aí porque ele é o puxa-saco de Moisés, Caleb, né? Está sempre lá, está sempre com o homem. Esse está sempre com o homem. Mas o que é? O que nos prejudica não é o que vem de fora, é o que já está dentro. Que nem João diz, estava conosco, mas não era dos nossos. Levou o povo a essa baixa autoestima. A incredulidade finalmente produz uma visão distorcida da realidade. O povo de Deus tem que andar pela fé. Qual era o objetivo
de Deus levar o povo por onde levou. Porque Deus não leva o povo por um caminho conhecido. Leva um caminho por uma rota que ele abriu. Essa rota era a rota de Deus. Foi Deus quem abriu esta rota. Então esse povo o povo de Deus, tanto esse quanto esse agora, deve andar pela fé. Não pelas coisas que fascinam os nossos olhos. Não pelas coisas que atraem aos nossos olhos. Porque aí nós somos levados ao engano, levados à incredulidade, levados a ter uma visão distorcida. E chega um dia, sabe aquele dia que você acorda com o pé lá no Seol, quase no inferno, que você diz assim, eu não devia nem ter acordado hoje, eu não devia nem ter levantado hoje. Um dia o Asaf levantou desse jeito. O homem que adorava Deus no lugar santo, não era no santo do santo, no lugar santo. Ele tinha um grupo de pessoas que ele comandava, ele, Jedutum, Asaf, e o louvor era tão perfeito, porque eram homens que sabiam adorar. E diz que quando eles se reuniam nas reuniões solenes, eles cantavam e a terra tremia. Tal era a perfeição do louvor que chegava no trono de Deus. E Deus gosta de coisa bem feita. Quando a gente faz a coisa bem feita para Deus, a terra treme debaixo dos nossos pés. E um dia Asaf, o homem de Deus, o homem que viu as maravilhas, acordou, olhou para um lado, olhou para o outro, lá em Jerusalém, e viu um que não era sacerdote, não tinha aquelas obrigações, porque ser sacerdote nesse tempo não era uma coisa fácil, era dedicar exclusivamente ao sacerdócio, exclusivamente. Até a cueca tinha que ser de sacerdote. Era totalmente, as regras eram outras. E ele pertencia a esse grupo aqui. Mas ele acorda um dia querendo chutar o balde. Salmo 73, pode ver lá. E ele foi falando dos ímpios, falando dos que não temem a Deus, falando dos seus filhos, falando de riqueza, falando disso, falando daquilo. Estava revoltado. E aquilo não aconteceu em um dia, aquilo vem vindo. A gente tem que se dar por satisfeito só por ter Deus nos escolhido para ser seu filho. Nós devemos dar por satisfeito só por pertencermos ao povo de Deus. Nós devemos nos dar por satisfeito só por ter os nossos pecados perdoados. Se nós desviarmos o nosso olhar para a direita, ou para a esquerda, ou para as coisas do mundo, ou para as pessoas que não servem a Deus, ou que servem de qualquer jeito, ou que não têm compromisso com Deus, estão na igreja só pelas benesses, que não é o caso de vocês que estão aqui. Diga amém, irmão. Não podemos deixar nos influenciar. O nosso negócio, meu e o seu, o negócio do povo de Deus é o seguinte: nós vamos seguir a Deus com chuva, sem chuva, com frio, sem frio, com alimento, sem alimento, com bonança, ou com necessidade, ou com perseguição, ou com isso, ou com aquilo. Nós vamos seguir a Deus. O meu alvo está lá, é Jesus. O meu alvo é Jesus. O meu alvo é Canaã celestial. Eu vou chegar lá, com sofrimento, sem sofrimento. Uma hora Deus dá um refresco, a gente caminha, dá uma respirada, daqui a pouco vem outra dificuldade, e nós vamos caminhando assim. Uma hora Deus nos realiza os nossos desejos, os nossos sonhos, daqui a pouco vem outra dificuldade, e assim nós vamos levando. Quantos anos já faz? Fala aí, pastor Zé, quantos anos já faz que você está servindo a Deus?
Senhor, pastor Toninho. 22. Eliel. 60. Aí. Eu pergunto para você que tem 1 ano, 2 anos, 3 anos. Tem sido fácil? Tem sido fácil? Quantos já apareceram para que você duvide daquilo que Deus prometeu, que Deus lhe deu? Uma coisa eu tenho certeza que Deus lhe deu. Deus lhe deu o Espírito Santo sobre a sua vida. Então nós não podemos ter visão distorcida. A visão distorcida é quando nós enfraquecemos, é quando nós duvidamos, é quando nós somos influenciados por quem não tem compromisso com Deus. A visão distorcida, versículo 33 diz assim: éramos gafanhoto aos seus olhos. Eles são gigantes, nós pigmeus. Eles são fortes, nós fracos. Eles são muitos e nós poucos. Eles vivem em cidades fortificadas e nós no deserto. Eles são guerreiros e nós peregrinos. Arrastaram-se no pó, sentiram-se indignos, fracotes, menos do que príncipe, menos do que homens, menos do que gente, gafanhotos e insetos. Foi o que a visão distorcida deste povo fez. Agora imagine levar um povo inteiro a chorar. Eu quero que você veja a situação do ponto de vista de Moisés. Porque Moisés está pondo a mão na cabeça. Porque Moisés conhece Deus, Moisés sabe quem é Deus. Deus está lá no seu trono. Deus assim, Moisés, deixa eu destruir esse povo. Talvez não tivesse nem registrado aqui, a gente nem ia saber dessa história. Talvez, eu disse talvez, estou conjecturando. E eu vou fazer de você uma nova nação, um povo de sangue bom, um povo de fé, um povo de coragem. Eu penso que Deus estava provando Moisés. Vou provar Moisés. Deixa eu destruir esse povo aí, Moisés. Esse povo é ruim. Esse povo é ruim. Moisés falou: foi o Senhor que escolheu. Esse povo não é meu povo, é o teu povo. Foi o Senhor que escolheu eles lá no começo. O Senhor não esquece que eles têm a promessa de Abraão, têm a promessa de Isaac, têm a promessa de Jacó. Quanta gente sabe que eles têm a promessa do Senhor, que eles vão herdar essa terra aqui? Quanta gente sabe? Não. O Senhor vai com nós. Então, Moisés, vou mandar um anjo. Tem tanta gente querendo ir andar com anjo, né? Não tem, Saulo? Tem tanta gente que está feliz andando com anjo. Uriel, Josiel, eu tenho uns nomes de anjo aí. Tem uma determinada igreja lá nos Estados Unidos que tem três cadeiras. Não é como essas, não. É trono mesmo. Trono. E tem uma que nunca é ocupada. Um dia um pregador saiu daqui para ir para lá, pregar lá, e ficou incomodado com aquela cadeira. Aí o pastor disse assim: não, essa daí é do anjo, você não está vendo ele aí? Você sabe como é o nome desse anjo aí? É Uriel.
Todo culto ele está sentado nessa cadeira aqui. Moisés disse: eu não quero anjo, não. Eu não quero anjo. O Senhor vai conosco. Porque a vitória só é garantida quando Deus está conosco. E anjo não acompanha, o anjo não guia o povo de Deus. Quem guia é o Espírito Santo. Anjo não guia, porque anjo não aguenta você duvidar, anjo não aguenta você murmurar, anjo não aguenta a sua falta de fé. O anjo já saca da espada e corta a sua cabeça sem dó, porque anjo não tem esse sentimento que nós temos. Não, anjo não, anjo não. Anjo é para nos servir, anjo é para nos trazer a bênção, anjo é para nos ajudar nas nossas lutas espirituais, anjo é para essas coisas. Quem não vai dirigir a igreja, quem vai dirigir o povo de Deus? Moisés disse: é o Senhor vai conosco, o Senhor começou e o Senhor vai terminar. Deus nunca faz nada pela metade. Está certo? Está certo. Mais uma vez você passou no teste. Só que eu vou te falar uma coisa. Agora foi 40 dias. 40 dias. Para cada dia 1 ano. Então vocês vão peregrinar no deserto, dando volta no deserto. Se fosse dando volta nas cidades, se fosse dando volta à beira do Eufrates, do Nilo, do Tigre, onde tinha alimentos, onde tinha fartura, estava fácil. Deus disse: vocês vão dar 40 anos no deserto. Escorpiões, insetos, sol escaldante, e vai morrendo. Todos os incrédulos morreram. Só vai entrar quem acredita. Os seus filhos que vocês diz que iam morrer no deserto, eles vão entrar. Vocês vão ficar. Os efeitos da incredulidade. É Números 14:1. Contagia e conduz o povo ao desespero. Toda a congregação chorou. Moisés olhando aquele povo chorar. E esse povo sabe chorar, hein? Esse povo chora alto, hein? Só viram suas impossibilidades e não as possibilidades de Deus. Ficaram esmagados pelo desespero. Não viram saída. Não viram solução. Em Êxodo 15, 13 a 18 diz que olharam para Deus e cantaram. Agora olham para o inimigo e se veem como gafanhotos e choram. Como é que pode de uma hora para outra ter essa mudança de comportamento? Sendo que Deus não deixou nenhum tempo sequer sem mostrar o seu cuidado, a sua providência, o seu carinho com esse povo. O povo ficou desesperado. E a gente diz e repite refrão em cima de refrão. É os pregadores, é os pastores, é os obreiros, é os crentes, é a Bíblia dizendo: nós não devemos confiar em Deus, nós devemos confiar em Deus, espera em Deus, confia nele e tudo ele fará. Confia em Deus, espera em Deus. Somos exortados a ter fé, somos exortados a crer,
mesmo contra a esperança. Mas nós queremos que Deus desenhe para nós como é que Ele vai fazer o milagre, não importa como é, Deus não vai desenhar, Deus não diz nada. Olha o caso de Jó, Deus não disse uma palavra, nem no final, só lá no final, depois de ser questionado, Deus aumenta o sofrimento de Jó. Quem é tu, homem? Levanta e se coloca como homem. Eu vou perguntar e tu vai responder. Onde que tu estava? 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 Isso traz algum alento a quem está doente? Deus está dizendo, eu sou Deus, eu não posso ser questionado, eu não posso ser duvidado, ninguém pode ter um pingo de dúvida de que eu posso fazer. Se tem algo que agrada o coração de Deus, é a nossa fé, é a nossa credulidade em Deus. Por que que nós desesperamos, sendo quem cuida da sua igreja é Deus? Quem cuida da sua igreja é Deus. Quem cuida da sua igreja é Deus. Quem cuida da sua igreja é Deus. Quem cuida dessa igreja é Deus. É Ele que cuida. É Ele que fundou. É Ele que te chamou. Eu não chamei ninguém. Nenhum obreiro desse chamou ninguém. Você foi salvo pelo convencimento do Espírito Santo. Depois foi lavado, perdoado no sangue de Jesus. Quebra a face dela, mãe. Temos que acreditar em Deus. Não deixa que ninguém leve você ao desespero. Oxalá que todos que estivessem na casa de Deus fossem crentes mesmo. Porque as pessoas que nos levam ao desespero, nos faz duvidar de Deus, não são aqueles que estão lá fora. São aqueles que estão aqui dentro. Quando as coisas não saem do jeito que eles querem, aí eles passam a contagiar o povo. E você sabe, na igreja tem várias pessoas com vários níveis de fé. Tem aquele que lê e ora todo dia. Esse é mais difícil de ser contagiado. Mas tem aquele que ora, que lê a Bíblia uma vez por semana, ora só quando está na igreja, aí já está mais fácil. Tem aquele que nem na igreja ora e nem a Bíblia lê, só lê no dia que faz a leitura aqui. Aí como é que faz? Como é que funciona? Se a Bíblia é a boca de Deus, é a boca de Deus, então deixa Deus falar. Deixa Deus falar. Não importa que você não entende, mas ela vai alimentar a sua alma, vai fortalecer o seu espírito, vai lhe dar uma visão. Não aceita isso. Não aceita ser contaminado pelo negativismo. Faz 10 anos que eu estou aqui. 10 anos que eu fiquei lá em Poços. Tanto lá quanto aqui, tinha dia que o tesoureiro dizia assim, pastor, como é que vai ser? Vai ser o quê? Ah, pastor, a coisa está feia. Eu falei, quem é que é o dono da igreja? É eu? É os obreiros? Quem é que leva o povo a contribuir? Acredite em Deus, irmão. Essa obra é de Deus. Aí chegava no outro dia, no culto, aparecia alguém lá na tesouraria, nem ia, nem colocava na salva. Aqui, irmão, recebi uma benção. Aqui, ó, para a igreja. Irmão, você via Deus com milhares, com milhões de dinheiro no cofre, no banco, é fácil demais, não dá vontade nem de dar glória. A gente acredita no dinheiro. Dá vontade de trocar, vamos trocar, não precisa fazer, não precisa levar os irmãos àquele sacrifício, não precisa pedir nada para ninguém. Mas a obra de Deus nunca foi assim, foi assim?
Lá no tabernáculo, como é que foi? Deus moveu o coração de todo homem que queria que o tabernáculo fosse construído, porque Deus habitava no tabernáculo. Deus levou o coração do povo a contribuir para o templo, quando ele foi construído e quando ele foi reformado, para contribuir, a ponto de o sacerdote dizer: "Ô, gente, pode parar, não traga mais nada não." Sempre foi assim. A obra de Deus sempre foi feita pelos fiéis. Deus ainda é o dono do ouro e o dono da prata. Deus ainda é o dono do ouro e o dono da prata. Se preocupa não, Gilson. Viu? Preocupa não. Nem você. Se preocupa não. Deus é o dono do ouro e da prata. Vocês também. Nenhum de vocês deve se preocupar. Foi Ele que abriu isso aqui, Ele que vai manter aberto. Foi Ele que abriu, Ele que vai fazer crescer. Foi Ele que abriu. Tudo é no tempo dEle. Aqui ninguém tem nada. Tudo é de Deus. Eu sou de Deus, você é de Deus. Seus recursos são de Deus. Nós somos de Deus. Mas o próximo efeito, no versículo 14, capítulo 14 de Número, versículo 2, que eu vou ler, que eu vou deixar para a semana que vem, diz assim: um dos efeitos da incredulidade é que ela contagia o povo e conduz à murmuração. E Deus falou para Moisés: esse povo já murmurou de mim 10 vezes. A gente acha que Deus não está levando em conta, não está contando, Deus está vendo. Deus murmurou primeiro, segundo, estão murmurando. Mas nós vamos falar disso na semana que vem, se Deus nos permitir. Se a igreja não for arrebatada. Amém? Você pode receber essa palavra? Deus abençoe sua vida. Amanhã nós queremos agradecer aos irmãos, a todos vocês que estiveram aqui conosco nesta noite. E aqueles que estão acompanhando este culto pelas redes sociais, que você seja abençoado.